Vamos começar com uma pergunta que pode mudar tudo. E se a incerteza que a gente acredita ser a base do universo não for uma característica real, mas sim um erro na matemática que usamos para descrever a realidade? É exatamente sobre essa ideia radical que vamos nos aprofundar agora. Aqui está o coração do mistério. De um lado, a gente tem um universo que parece finamente ajustado, sabe? Onde a estabilidade de cada átomo depende de proporções matemáticas perfeitas. Do outro lado, a mecânica quântica chega e nos diz que um elétron, na verdade, existe uma espécie de névoa de probabilidade. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Pensa só nisso por um instante. De um lado, uma ordem impecável que mantém os átomos e tudo mais funcionando. Do outro, um aparente caos no mundo quântico. A física moderna, hoje, convive com essa contradição. Como pode o universo ser ao mesmo tempo tão preciso e tão incerto? Então, a proposta que vamos analisar aqui sugere algo bem ousado. Que o problema talvez não esteja na física, mas na própria linguagem que a gente usa para falar sobre ela, a matemática. É como se a nossa chave para decifrar o universo estivesse incompleta. E o ponto fraco dessa chave poderia ser justamente este símbolo aqui, o π. Ele está em todo lugar na física, da geometria de um átomo até as ondas de rádio. Mas e se a nossa ideia fundamental sobre o que é o π estiver errada? Aí todo o castelo pode estar construído sobre areia. O que a gente aprende desde sempre é que o π é irracional. Aquela sequência de números depois da vírgula que nunca acaba e nunca se repete, né? Isso significa que qualquer cálculo que usa o π carrega, por definição, uma pequena imprecisão. É um limite que já vem embutido na nossa matemática. Agora se preparem, porque a ideia a seguir vira essa lógica de cabeça para baixo. A proposta de Clóvis Rocha Sampaio Júnior é: e se o π não for aleatório? E se por trás daquele caos de dígitos existir, na verdade, um padrão gigantesco que se repete? Uma ordem tão, mas tão complexa que a gente simplesmente confundiu com aleatoriedade. Se isso for verdade, a imprecisão some. Certo, mas como é que se chega a uma conclusão tão diferente de tudo que já vimos? A resposta está numa nova metodologia, que usa ferramentas que vão muito além das clássicas da geometria. Esse método é uma mistura de poder computacional com uma nova forma de olhar para as coisas. Primeiro, ele usa um software, o GeoGebra, que funciona como um laboratório de altíssima precisão. Segundo, em vez de analisar a geometria só do jeito tradicional, a análise se expande para outros planos como o isométrico, que dá uma perspectiva totalmente nova. E terceiro, e talvez o mais incrível, a descoberta de que a natureza de um número como o π pode mudar dependendo de como se olha para ele. É uma espécie de racionalidade condicional. E essa ferramenta é o pulo do gato. O GeoGebra, que muita gente conhece como um programa para aprender matemática, aqui é usado como um verdadeiro laboratório de precisão. Ele permite checar valores como frações exatas, algo que a régua e o compasso de Arquimedes jamais poderiam sonhar em fazer. O resultado prático disso são os chamados valores notáveis completos. Dá uma olhada na tabela. Em vez de um número que termina com 3 pontinhos, indicando uma aproximação, essa metodologia permite expressar esses valores de forma absolutamente exata. Pode parecer um mero detalhe, mas na física atômica, onde pequenas diferenças podem gerar consequências enormes, essa precisão muda o jogo completamente. E aqui vem um ponto fundamental. Usando o GeoGebra, o trabalho demonstra que, no contexto dessas divisões exatas, 0,999 não é a mesma coisa que 1. Essa diferença, que parece mínima, exige um nível de rigor matemático muito maior, e isso é crucial para a computação avançada e para a física de partículas. Ok, então já estabelecemos essa nova ferramenta matemática. Agora, vamos conectar tudo isso de volta ao nosso mistério inicial, a tal névoa de probabilidade do elétron. Voltamos então ao ponto de partida. A visão clássica do elétron. Não um pontinho definido, mas essa nuvem de lugares onde ele poderia estar. A incerteza bem no coração da matéria. Mas e se essa névoa não for aleatoriedade de verdade? E se for uma ordem tão incrivelmente complexa que, com as nossas ferramentas matemáticas antigas, ela simplesmente parecia aleatória para a gente? E aqui está a reinterpretação. A névoa se desfaz, e no lugar dela surge um padrão. Uma trajetória super complexa, sem dúvida, mas perfeitamente determinística e calculável. A probabilidade dá lugar a uma ordem racional, que pode ser mapeada com essa nova matemática. Essa analogia aqui é perfeita. Ela captura a ideia de forma brilhante. O caos que a gente percebe pode ser só o resultado de uma ferramenta de medição que não é boa o suficiente.
Com a ferramenta certa, a gente descobre que a ordem sempre esteve lá, escondida. Essa busca por exatidão não é de hoje, claro. Para entender a dimensão dessa proposta, a gente precisa colocá-la em seu devido contexto histórico. A busca por precisão na matemática é uma jornada de milênios. Começou lá com os babilônios, passou por gigantes como Arquimedes, Newton, Leibniz. Cada era foi construindo em cima da anterior. Essa proposta se apresenta como o próximo passo lógico nessa evolução, usando o poder da computação moderna para revelar uma ordem que antes era invisível. Mas essa análise não termina com uma afirmação categórica. Ela termina com um convite, um desafio aberto para a comunidade científica explorar e verificar esses resultados. E o desafio é bem claro e direto. Primeiro, repliquem os resultados usando as mesmas ferramentas. Segundo, apliquem essas novas tabelas de precisão nos modelos de física que já existem. E o teste final, verifiquem se essa abordagem realmente diminui a incerteza nos modelos quânticos. A prova, no fim das contas, está na prática. E assim, a gente fica com essa pergunta no ar. Uma pergunta que não só resume toda a proposta, mas que nos convida a repensar as bases do nosso conhecimento do universo. E se a aleatoriedade for só o nome que a gente dá para um padrão que ainda não conseguimos compreender?